Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Método Científico. Eu gostaria de fazer hoje a vocês um convite. Vamos publicar um artigo? Então no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o processo de publicação de um artigo. Desde você organizar o artigo para a revista, até você submeter e o que vem depois. Tá? Então, você está aí no início da sua iniciação científica, ou do mestrado, ou do doutorado, e você está desenvolvendo o seu projeto. E ao seu lado você vai ter aquele cara para poder te dar suporte, que é seu orientador. Então escute as observações do seu orientador, Aí você vai acabar construindo um projeto interessante dentro da sua área. Ele vai te ajudar e te guiar dentro dos objetivos, da metodologia, principalmente no nível de iniciação e mestrado. O doutorado ele já tem uma experiência maior, já consegue ser um pouco mais independente, vamos dizer assim. Você vai começar a desenvolver esse projeto, bastante cru, vamos dizer assim. Você vai ter problemas, vai ter uma série de adaptações, porque vocês vão perceber que nunca o seu projeto inicia e termina exatamente como você planejou. Sempre vão ter adaptações devido a problemas que ocorrem ao longo do tempo. Tá? E lá no final você vai estar com seus resultados. E esses resultados você vai acabar transformando em um manuscrito para ser publicado em uma revista científica. Bom, mas a primeira pergunta é a seguinte: por que eu devo publicar um artigo? Apenas para publicar? Não, você tem que disponibilizar seus resultados. Você gastou dinheiro, você utilizou recursos humanos, toda a infraestrutura da sua instituição, e você vai deixar aquele trabalho engavetado, como a gente diz? Não, você tem que disponibilizar seus resultados para que a ciência cresça, para que a partir do seu trabalho outras ideias possam ser desenvolvidas e assim sucessivamente. E de preferência a gente deve publicar o trabalho onde? Em revistas indexadas, revistas que são registradas, que têm o ISSN, e de preferência mais ainda em revistas internacionais, com escopo em inglês. Mas por que, Bruno? Porque o mundo, a linguagem científica na verdade é o inglês. Tá bom? Se você publicar em português, os seus espectadores vão ser muito limitados. Você vão ter apenas pessoas de alguns países que vão acabar lendo o seu trabalho. E se você publica em inglês? Tanto a pessoa que mora na França, na Alemanha, no Brasil, Portugal, Espanha, mesmo com idiomas diferentes, a linguagem universal da ciência é o inglês. Tá? Então publique em revistas indexadas e de preferência que sejam revistas internacionais. Mas em determinada área que você está trabalhando, seja na engenharia química, na biologia, na farmácia, na bioquímica, vão ter uma gama de revistas, de periódicos que você pode escolher que seu trabalho acaba se encaixando. Então, como que você vai escolher? Aí na telinha de vocês, por exemplo, tem uma série de revistas de biologia marinha. Então a gente tem o Bulletin of Marine Science, a JMBA, que é a revista científica lá da Associação de Biologia Marinha da Inglaterra. Tem a Marine Biology, ótimo periódico. Da mesma forma que o The Biological Bulletin também é um bom periódico. Então, como que a gente vai escolher? Como que você vai escolher esse periódico? Você vai pegar e vai ler o escopo da revista. O que é o escopo da revista, Bruno? É o local lá na página da revista onde vai estar dizendo o que aquele periódico publica. Então, não é porque está escrito Biology que você vai pegar qualquer revista escrito Biology e vai mandar um trabalho de biologia. Você vai ler o que aquela revista diz que ela publica. Vamos escolher o Biological Bulletin, por exemplo. O Biological Bulletin, ele é como o nome já diz, um boletim biológico, a tradução em português, é um periódico que é amplamente aceito dentro da área de biologia. Tem um fator de impacto razoável de 1,1537 e por isso que a gente escolheria ele. Já errei. Então, vamos escolher o periódico Biological Bulletin. Vamos dar uma olhadinha no escopo desse periódico e entender o que ele publica. Então, lá no site do Biological Bulletin ou de qualquer outra revista, você vai procurar escopo do periódico, que é o local onde ele vai explicar o interesse do periódico em publicar os trabalhos. Tá? Então, o Biological Bulletin está comentando aqui que ele publica trabalhos nas áreas mais gerais da biologia, tem uma tradição de mais de 100 anos, e por fim ele vai explicar as áreas que ele publica aqui, por exemplo, neurobiologia, comportamento, fisiologia, biomecânica, ecologia, evolução, desenvolvimento e reprodução, biologia celular e assim sucessivamente. Então o que eu quero passar para vocês com esse pequeno exemplo é: você está com o seu trabalho terminado, e você vai escolher um periódico.
Então você vai ter uma série de periódicos na sua área para você fazer essa escolha. Então você vai ler o escopo das revistas e você vai escolher a que mais o seu trabalho se enquadra. Tá? Em segundo lugar, você às vezes tem 2 ou 3 trabalhos, ou 4, 2 ou 3 periódicos, desculpe, ou 4 periódicos que seu trabalho se enquadra. Qual que você vai escolher? Ainda persiste dúvida. Você pode escolher utilizando o fator de impacto. Então, aqui o Biological Bulletin, por exemplo, tem um fator de impacto de 1.537. Só relembrando que o fator de impacto é o número de trabalhos publicados, né, em um determinado período. Por exemplo, a Biological Bulletin é só um exemplo, uma hipótese. Tá? Publicou 100 artigos durante o período de 2 anos. Quantas citações esses 100 artigos geraram? 156. Então, você divide o número de citações pelo número de artigos publicados, você tem um fator de impacto. Mas, Bruno, eu tenho uma revista com fator de impacto 1, 1,5, 2,5 e 3. Qual que eu escolho? Você vai conversar com o seu orientador, que ele é mais experiente na área, e ele vai saber o potencial do seu artigo, o potencial do seu trabalho de mestrado, de iniciação ou de doutorado, para ver em qual dessas revistas o seu trabalho pode se enquadrar mais. Às vezes, o seu trabalho não tem potencial para abranger uma revista de fator de impacto 4, mas uma revista de fator de impacto 2,5, o seu trabalho pode se enquadrar. Aí seu orientador vai lhe orientar melhor dentro da sua área. Bom, e agora que eu já escolhi o Biological Bulletin, o que eu devo fazer? Você vai procurar as instruções para os autores. Todo site vai ter instruções para os autores, ou guidelines, né, ou guia guide for authors. Tá? Então, dependendo da revista, vai estar escrito de uma forma diferente. Mas são as normas de como organizar o seu artigo para submeter naquela revista. Aí você vai e clica naquele botãozinho. Nessas normas, que vocês estão vendo aí na tela da Biological Bulletin, ele vai dizer que tipo de trabalho que ele publica, se é artigo, se é nota, se é comunicação de simpósio, se é artigo de revisão, e o tamanho desse artigo. Ele vai dizer para você como você deve apresentar espaçamento duplo, por exemplo, numerar as linhas, numerar as páginas, o que deve vir na primeira página, que geralmente eles pedem somente o título, o endereço dos autores e o e-mail. Na segunda página, geralmente, eles falam para você colocar somente o resumo, mas essas normas vão variar de revista para revista. Tá? Por isso que cada periódico você deve ler atentamente as normas e você vai organizar seu trabalho todinho. Se for para colocar Arial 12, espaçamento duplo, numerar páginas e linhas. Tá? Eles às vezes pedem para o título ser colocado de forma maiúscula. E assim sucessivamente. Você vai seguir todas essas normas técnicas que o periódico está pedindo. E aí sim, você tem o seu trabalho terminado para submeter. Tá? Então agora que você tem o artigo nas normas, o que você faz? Você vai entrar no site da revista. Geralmente todas elas têm um local para você submeter. Tá? Que no caso da Biological Bulletin, esse Editorial Manager. E geralmente está sendo tudo online. Não se submete mais trabalho por via de papel. Tá? Você vai entrar no sistema, se cadastrar. Né? Ele vai pedir o seu nome, instituição, e-mail. E aí você fica cadastrado. E aí você vai ter uma letra parecida com essa, dependendo da revista. Submeter novo trabalho. Também vai ter uma partezinha aqui, ó. Trabalhos devolvidos para o autor. Submissões incompletas. Porque você pode ir colocando os arquivos e salvando e deixando para, em um outro momento, você finalizar a submissão. Submissões aguardando para aprovação do autor. O que é isso? Você colocou todos os seus trabalhos e enviou para submeter. Ele vai gerar um PDF. Presta bastante atenção nessa parte. Ele vai gerar um PDF juntando o seu texto com as figuras, tabelas, tudinho. E aí você tem que observar se organizou tudo de acordo com o que você esperava. Aí você dá OK, esse PDF está aprovado. Aí sim a submissão vai para a parte de processamento. Tá? Então não esqueça, você vai colocar os arquivos de acordo com o que eles pedem. Muitas vezes eles pedem as figuras em arquivo separado dentro do Word e as legendas no arquivo do texto. Outras vezes eles pedem as figuras em formato de figura, TIFF, JPG e assim sucessivamente. Então, se a gente clicar aqui, submeter novo manuscrito, o que eles vão pedir? Eles vão pedir uma série de informações que já estão no seu manuscrito, mas eles querem separado. Tá? Então, você fica com o trabalho aberto no Word ou no PDF e você vai copiando e colando o título, vai ter uma caixinha para você colocar, vai ter um local para você colocar o nome e o endereço de cada autor. Lembrando que às vezes tem 4, 5 autores e cada um é de uma instituição diferente, né? Então você vai salvar lá no sistema. Ele vai pedir para você colocar o resumo. Lembrando que você tem que seguir estritamente a norma
de número máximo de palavras do resumo, porque aqui no sistema geralmente não cola mais palavras do que o máximo que eles deixam, tá? E também eles vão pedir nesse sisteminha a sugestão de revisores. O que é isso, Bruno? Sugestão de referis. Sugestão de referis são pesquisadores da área que você está submetendo o seu trabalho, que eles estão pedindo para você sugerir para avaliar o seu trabalho. Mas não necessariamente esses trabalhos vão para a mão dessas pessoas. Por quê? A revisão geralmente é dupla blindada. Ou seja, as pessoas que estão te avaliando não sabem quem é você e você não sabe quem é que está te avaliando. Então você vai dar uma sugestão de 3, 4 nomes para eles, no caso para a revista, né? E a revista vai decidir se manda para algum que você sugeriu ou se ela procura nas bases de dados outros pesquisadores para avaliar o seu trabalho. Geralmente são 2 avaliadores mais a opinião do editor, tá? Para aprovar ou negar o seu trabalho, com correções ou sem correções, né? O que é contribuição, Bruno? Contribuição é um item que não tinha antes, mas diversas revistas já há alguns anos vêm utilizando. Então, na hora de submeter o trabalho, eles podem te perguntar qual que é a contribuição do seu trabalho especificamente para a sua área. Aí vai ter um campo lá com espaço para você colar o texto. E eles podem perguntar qual que é a sua contribuição para a área de forma geral, para a grande área. Então, você tem que estar preparado para ter que escrever algo desse tipo, né? E você tem que também preencher o formulário de doação de direitos autorais. Alguns periódicos pedem esse formulário já na submissão, tá? Outros periódicos pedem para você assinar e preencher esse formulário depois do aceite do artigo, tá bom? E os arquivos? De forma geral, você vai carregar lá no sistema uma carta de encaminhamento, uma carta de apresentação do seu trabalho, um cover letter. Eu já vou explicar como fazer um cover letter bem feito. Ele vai pedir o artigo do manuscrito, geralmente em PDF ou em Word, tá? Só com manuscrito, ou às vezes com manuscritos e as tabelas, ou outras vezes as tabelas em arquivo em separado e as figuras em arquivo em separado. Isso tudo o sistema vai juntar. Quando vocês clicarem em submeter, ele vai gerar um PDF. E vocês têm que aprovar esse PDF, tá? Mas isso já não garante que você vai ter seu trabalho submetido ao periódico, não. Seu artigo primeiro vai para um responsável técnico. O que é um responsável técnico? É a pessoa da revista que vai verificar se você colocou nas normas direito, se você colocou o número de letra certo, o espaçamento correto, se não devolve para você. Tá tudo correto? Vai para a mão do editor, o editor em chefe que nós chamamos, né? O editor em chefe vai escolher um editor da revista para dar sequência na submissão do seu trabalho, ou ele vai lhe devolver o trabalho e dizer, não é de interesse da revista, não publicamos artigos nessa área. Por isso que é muito importante você escolher a revista certinho. Porque muitas vezes você pode colocar nas normas, ter um trabalho danado, e o editor devolver o seu trabalho dizendo que aquela revista não publica aquele assunto. Tá bem? Então escolha com cuidado. Aí sim, ele disse que seu trabalho é interessante, então ele vai te dar um número de registro de submissão do seu trabalho e ele vai mandar o seu trabalho para os revisores. Quanto tempo demora, Bruno, para os revisores avaliarem? Geralmente, nós revisores, quando recebemos os trabalhos para aparecer, nós temos 30 a 40 dias para responder. Então, vamos dizer que um editor tenha muito trabalho, uma revista boa, uma revista rápida, internacional, ela vai levar em torno de 90 dias para te responder se seu trabalho está aceito ou negado, ou aceito com maiores ou menores correções, tá bom? Mas eu falei para vocês da carta de submissão, do cover letter, né? Aí na telinha tem um exemplo de um cover letter. Geralmente as pessoas pegam e fazem o cover letter apenas enviando o trabalho, né? Bota o nome do editor, como está aqui, a data, né? Esse trabalho a gente eu submeti agora, recentemente, né? 24 de junho, para o periódico do Journal of Molluscan Studies, né? É um trabalho sobre molusco. Mas é só um exemplo, para você que é de outra área. Então não faça uma carta apenas escrito I would like to submit, eu gostaria de submeter o trabalho intitulado tal, de autoria tal, para publicação no manuscrito tal. Não faça isso. Faça uma carta mais completa. Escreva, eu estou enviando um manuscrito intitulado assim, assim, assado, de autoria de Bruno, fulano, Pedro, João, assim, assim, assado, para publicação no jornal tal. E coloque depois disso o que seu trabalho tem de informação nova. O que seu trabalho tem de boa contribuição na área. Tá? Já coloque isso na carta. Já mostre para o editor o que seu trabalho tem de interessante. Perceba que um editor de uma revista pode receber, às vezes, 100, 200 trabalhos no mês. E ele, às vezes, não vai ler com atenção tudo. E, às vezes, o tempo dele é curto.
Tá? Ele vai fazer o possível para observar com cuidado os trabalhos que estão sendo submetidos. Tá? Mas às vezes é bom você deixar na sua carta de apresentação já dizendo o que seu trabalho trouxe de novo. Assim como eu coloquei aqui, né? O artigo tem novas informações sobre o gastrópode Pomassa dolioides. Aí eu vou discorrer um pouquinho sobre o que são essas novas informações. E assim que vocês devem fazer para vocês já garantirem, vamos dizer assim, aumentarem a chance de que o editor envie seu trabalho para os revisores. Tá bom? Bom, o que eu posso dar mais de dicas para vocês sobre submissão do artigo, né? Tenham atenção ao escopo da revista, atenção a todos os detalhes que eles pedem, até espaçamento, tudo. Cuidado com todas as normas, tá? Desculpe, eu falei do escopo. O escopo, no caso, é se o seu trabalho se enquadra na revista, tá? Olhem com bastante cuidado. Tenham também atenção a todas as normas e, sempre que possível, todos os autores devem colaborar na verificação das normas da revista. Por que eu digo isso? Porque geralmente é o primeiro autor que fica encarregado de colocar o artigo nas normas da revista. Só que esse primeiro autor lê tantas vezes aquele trabalho e aquelas normas que ele acaba deixando alguma falha passar. E isso pode ser evitado. Como? Com vários autores do trabalho ou todos os autores verificando as normas. Indicação dos revisores ou dos referis, né, para a revista. Se você é um aluno que está iniciando a sua carreira, converse com o seu orientador. Ele conhece as pessoas da área. Ele vai saber indicar melhor os revisores do que você. Tá bom? Bom, pessoal, e se seu trabalho é recusado ou aceito? Se seu trabalho foi recusado, não é o fim do mundo. Pegue todas as sugestões dos revisores, pegue o seu trabalho e observe ponto a ponto o que você pode melhorar do seu trabalho. Tá? Então, às vezes uma negativa não é algo ruim, é algo bom. Você vai poder melhorar o seu trabalho e dali 2, 3 meses ele está publicado em outra revista, melhor do que ele seria na primeira vez que você submeteu. Tá bom? E se o trabalho foi aceito? Bom, o trabalho foi aceito, mas o artigo foi aceito, mas seu trabalho não terminou. Os revisores eles dão uma série de sugestões. Às vezes dão poucas e às vezes dão muitas. Mas essas sugestões têm que ser respondidas. E como que você responde? Ponto a ponto. Por exemplo, aqui na telinha de vocês está a resposta dos revisores de um artigo publicado em 2020, que é o artigo sobre predação de ovos do gênero Pomassa, publicado no periódico Marine and Freshwater Research, uma ótima revista. Então, vai vir assim o artigo de vocês, ó, cheio de balãozinho, cheio de comentário. Né? Aí, por exemplo, aqui ele pede, ó, reescreva esta sentença que está longa. Aí você, ponto a ponto, responde. Na linha tal, assim, na linha 15 do resumo, o revisor pediu para fazer isso. Aí você põe a resposta. E você vai descrever o que você fez em relação à crítica dele. Por exemplo, a frase já foi reescrita. Aí você copia a frase que você reescreveu e cola abaixo. Né? Aqui ele pergunta... se aqui é a média de ovos, então você coloca, segundo o comentário na linha 16, e você põe a resposta. Isso na carta de resposta, e você já vai corrigindo no seu artigo. Tá? Então você faça todas as alterações, não necessariamente você precisa aceitar tudo que o revisor falou. Você vai ver a crítica que ele fez, e você vai ponderar, e aí você vai responder. Se você está de acordo, e você vai fazer a correção. Se você não estiver de acordo, você vai respaldar a sua resposta dizendo o porquê que você não fez a alteração que ele pediu. Tá? Então você fez todas as alterações, você envia para a revista novamente. A revista vai passar para os revisores de novo, né? Dependendo se foi com poucas correções ou com maiores correções, muitas correções, e ela vai dizer que seu trabalho está aceito. Final. Então, se seu trabalho foi aceito na versão final para publicação, dali algumas semanas, dependendo do periódico, alguns dias, você vai receber a prova tipográfica. O que é prova tipográfica? É esse arquivo que vocês estão vendo na lousa. É a versão final do seu manuscrito, como ela vai sair no periódico. Essa versão final não pode ter alteração com mudança de linha, grandes alterações em parágrafos. É para você ler o manuscrito e fazer mínimas correções de vírgula, de ponto, um espaço que ficou aqui, outro ali. Tá? E não pode ser divulgada geralmente. Eles pedem para não divulgar. Mas não é ruim você acabar divulgando, né? Mas é apenas uma prova. Isso indica que ela pode ser modificada. Tá? Às vezes um ou outro colega pede o seu trabalho antes dele sair publicado final. Aí você informa que é só uma prova tipográfica, como está vendo aqui. Tem até uma marca d'água no fundo, escrita Prof. Only, né? Somente prova. Tá? Não para circulação, não é para fazer a divulgação desse trabalho. Então você espera um pouquinho que ele já sai. Hoje em dia é tudo bem rápido com a internet. Né? Bom, pessoal, no geral, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que o vídeo tenha contribuído. Um abração e até a próxima.